Bom, pessoal, o Jonas Muniz, ele fez um comentário dizendo a seguinte coisa: comecei a ver e tu já se contradiz. Várias crenças e deuses, natureza verde, natureza climática, natureza animal, existe crença em tudo, que vem da imaginação humana, então politeísmo. Tua argumentação é fraca. Bom, o comentário que Jonas Muniz fez é um comentário que também tem muito erros de português, mas tudo bem, eu não sou professor de português e não vou corrigir o indivíduo, certo? E normalmente esses comentários que são feitos, certo? Esses comentários são feitos de canais fakes, né? Normalmente são canais fakes porque a pessoa não quer se identificar, né? Por isso que eu sou a favor do não anonimato nas redes sociais. É uma situação que eu, de fato, eu votaria a favor do não anonimato, porque com anonimato as pessoas podem falar o que bem quer, entendeu? Sem se responsabilizar pelo que fala. Ele, particularmente, se mobilizou a comentar no meu canal devido a um vídeo do Fábio Sabino, que eu refutei os argumentos que Fábio Sabino trouxe ao Redcast, né, referente que Deus é uma criação humana e que, no caso, a primeira religião do mundo foi o politeísmo. Então ele ratificou o argumento de Fábio Sabino e citou expressamente isso. Veja, primeiro ponto que eu vou colocar aqui: a diversidade de crença não é contradição, é testemunho de universalidade da experiência. A existência de múltiplas formas de fé não prova que Deus seja criação humana. Ao contrário, mostra que o ser humano, em todas as culturas, sentiu necessidade de interpretar o transcendente. Quando todas as civilizações de tribos, por exemplo, paleolíticas, a sociedade complexas, manifestam alguma forma de culto, isso não indica invenção coletiva. Isso não indica invenção coletiva, pessoal, mas resposta universal a um mesmo mistério. E eu costumo dizer que existe um livro que reproduz de forma bem transparente isso, que é o de Messias Eliade, que é o Sagrado e o Profano, né, de 1957. Né, muito bom, já li, que ele diz o seguinte: o fato de todas as culturas possuírem religião é indício de que o sagrado é uma constante antropológica. Entende? O argumento que Jonas Muniz trouxe, o argumento do só imaginação, ou seja, porque ele citou a questão sobre a natureza verde, a natureza climática, ele citou isso e ele disse que isso é tudo imaginação humana, os deuses que são criados. O comentário parte, ao meu ver, de um pressuposto materialista, certo? Até aí tudo bem, de que se algo não é empírico, é imaginação. Mas a imaginação, digamos, na filosofia da mente, não é sinônimo de falsidade. É sim faculdade simbólica que traduz o inefável. Assim como o amor, por exemplo, a justiça, por exemplo, ou a beleza, que também não são objetos, ao meu ver, empírico. O sagrado, certo? Ele pertence à esfera da experiência subjetiva e simbólica, mas tem efeitos objetivos na cultura e também na moral. E tem um livro muito bom que eu também já li, que é do pensador e psicanalista Carl Jung, de 1958. Esse livro é Psicologia e Religião. E ele explicita no livro a seguinte frase: a religião não é uma ilusão, é uma linguagem do imaginário que revela dimensões reais da própria alma humana. Outra coisa, politeísmo, sendo o argumento de Jonas Muniz que existe a questão de várias crenças e deuses, natureza verde, natureza climática, aí surgem esses deuses, né? Então, segundo ele, é o politeísmo. Isso aí, segundo ele, é politeísmo. Veja só, vamos admitir a questão do politeísmo, né? Politeísmo, ele não nega a transcendência, ele é uma forma de expressá-la. O interlocutor cita politeísmo como se várias divindades anulassem a noção de Deus. Mas o politeísmo é uma representação fragmentada do mesmo mistério. Por exemplo, nas tradições antigas, cada divindade ela expressa um aspecto do todo: natureza, fertilidade, sabedoria, justiça, tempo e também a morte. Ou seja, manifestação do uno invisível, podemos dizer assim. O politeísmo não é contrário do monoteísmo, mas o seu estágio simbólico são metáforas plurais de uma mesma realidade divina. E quem reproduz essa frase? O Joseph Campbell, que ele fala no livro dele, O Poder do Mito, 1988, e ele expressa isso aí que eu estou falando para todos vocês. Outro ponto, o erro lógico
que você fez, Joana Muniz, em confundir diversidade de representações com inexistência do objeto. Veja a complicação a qual você fez. Dizer que existem várias crenças, então nenhuma é verdadeira, equivale a dizer que existem várias línguas, então nenhuma comunica a verdade. Você compreende isso? E esse é o argumento utilizado por muitos dos ateus. Existem várias crenças, então se Deus de fato existisse, ele só traz uma verdade. Não é isso? Então, existem várias crenças, então nenhuma é verdadeira. Então equivale a dizer que se existem várias línguas, e como existe, e você sabe muito bem disso, então nenhuma comunica a verdade. Você entende como isso aí é contraditório? A pluralidade religiosa é linguagem múltipla para um mesmo núcleo de experiência. Assim como diferentes idiomas, eles expressam o mesmo pensamento. O erro do cético, certo? E da pessoa que não tem crença, por exemplo, né, e que se coloca numa posição extremista, podemos dizer assim, é confundir relativismo linguístico com inexistência ontológica. A bronca é essa. A questão da força de um argumento não está na uniformidade, como você expressou no comentário, mas na coerência interna. Ou seja, o argumento do vídeo que eu, de fato, peguei para elaborá-lo, certo? Que foi o vídeo do Fábio Sabino, que ele explicitou no Redcast que Deus é uma criação humana, certo? E eu digo que Deus não é uma criação humana, não depende da quantidade de religiões, por exemplo, mas da constatação de que o fenômeno religioso ele é estruturalmente inerente à condição humana. Então, quando eu nego o sagrado, porque há muitas formas de crer, é como negar a arte, porque há muitos estilos artísticos, por exemplo. A multiplicidade não anula o real, apenas o revela sobre ângulos diferentes. Então, o que eu quero dizer, e te respondendo aqui, Joana Muniz, a variedade de crenças, ela não contradiz o sagrado, ela o confirma. Todas as culturas imaginaram o divino não por fraqueza racional, mas por intuição existencial. O que muda é o símbolo. O que permanece é o anseio pelo transcendente, marca universal da própria humanidade. Então, eu trago aqui a resposta para você, Joana Muniz, e para todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais, referente, por exemplo, à questão do que foi exposto no vídeo do Fábio Sabino. E eu digo aqui, eu me foco em trazer o argumento. Não quero saber da vida pessoal dele, dos ataques pessoais a ele. Não tenho essa pretensão. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, as pessoas elas estão misturando o meio de campo. As pessoas, infelizmente, nas redes sociais, estão com esse tipo de situação incômoda. Então, eu trago à mesa essas informações te respondendo e respondendo, de fato, a todas as pessoas que me acompanham e que têm essa dúvida. Né? Porque alguns argumentos que alguns ateus fazem nas redes sociais, eu não vejo nem pé nem cabeça. Entende? E por isso que eu fiz questão de responder ao Joana Muniz, porque muitos argumentos de muitos ateus aí não tem nem pé e nem cabeça. Não tem nem pé e nem cabeça, tá entendendo a questão? E não se trata especificamente de bandeira, não. Veja só, eu sou agnóstico, mas eu sou um honesto intelectual. Há uma diferença gigantesca. O honesto intelectual, ele é capaz de se contradizer e não de trazer o corporativismo. Eu vou defender a minha linha de pensamento porque eu sou dessa linha de pensamento. Não. O honesto intelectual, ele fala a verdade histórica, independente dos seus próprios anseios. Então, assim, eu venho aqui e trago, de fato, vamos dizer, um contraponto, né, referente ao comentário que foi feito e que, ao meu ver, é um reducionismo gigantesco do que eu me expressei no vídeo referente ao Fábio Sabino. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ok, pessoal? Então, eu tive que usar, para trazer a informação, bases filosóficas, antropológicas, epistemológicas, que eu mostro que a pluralidade de crenças não invalida a realidade do sagrado. É isso que eu quis trazer aqui, mas sim que revela a universalidade da experiência espiritual humana. É isso também que eu venho a trazer à mesa. Tá bom? Um abraço, professor Rafael Nascimento.